Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Meu coração, podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Glória a Deus. Como diz a canção, pode me usar, Senhor, como tu bem queres. Pode me usar como tu bem queres. Aleluia. Eu quero já transmitir a palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração para essa noite. E fica aqui em Mateus, no capítulo 9, no versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Deus tem falado muito sobre fazer de novo. A gente pode usar exemplos bem simples do nosso dia a dia. Eu posso usar o exemplo da pintura da nossa igreja e de algumas partes que elas estavam deterioradas. Por conta de um problema na calha da igreja. Quando havia chuvas, havia vazamentos, e esses vazamentos de água estavam caindo sobre a sanca. Sanca é aquele revestimento de gesso para tampar as tubulações que passam em cima na igreja. E por conta disso o gesso é frágil e começou a pingar água ali, como diz o ditado, água mole em pedra dura. E eu falar para você que não é nem pedra, o gesso ele é fraco mesmo. Então, se água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, com o gesso o resultado foi muito mais rápido. E começou então a baixar, umedecer, obrigado. A umedecer esse material, e criou uma barriga e quase caiu. Então houve uma necessidade de troca. Então foi trocado, e depois que foi trocado, só que para trocar gera um transtorno grande, assim. É aí que eu quero começar a ministrar sobre a sua vida. Tudo aquilo que Deus traz novo, no início vai trazer um pouco de desconforto. Nossa, os homens estavam trocando, e pensa num boné velho que virou assim, ó, o chão, tudo bagunçado, tudo sujo. E antes de arrumar tem que solucionar o problema. Não, exatamente. E antes de ser trocado, primeiro tem que arrumar o que estava ruim. Porque muitas vezes uma coisinha pequenininha ocasiona, como consequência, abre um leque, como diz, um abismo leva o outro. Não adianta Então, passar o rodo se não fecha a torneira. olha E só. assim, Aí, ó, pegam os ditados da pastora aí. Não adianta passar o rodo se não fecha a torneira. E foi bem isso aí. Então, antes da gente fazer esse trabalho, eu precisei chamar um especialista para mexer na calha. Então, ele trocou algumas partes que estavam ruins, vedou lá com um silicone, um material próprio. E só depois desse serviço a gente pôde, então, fazer a troca das sancas de gesso. Então, como eu disse, isso gerou um pouco de transtorno. E aquela sujeira, e sujando todas as cadeiras, mesmo que estava tudo empilhada, e tive que desmontar todas as coisas, senão junta poeira, e no fim, até no processo de restauração, a gente precisa ter vigilância para que a gente não possa estragar aquilo que já está bom. Voltando para a palavra aqui, em Mateus capítulo 9, versículo 17, mais uma vez eu quero ler. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres,
entorna-se o vinho e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. A palavra odre, hoje a gente não... Hoje já não é mais usado, mas era um objeto muito usado. Depois da descoberta do petróleo, com o petróleo vem muitos derivados e foram se fabricando muitas coisas, né? Dentre elas a famosa Tupperware, as garrafas de plástico, garrafa PET. E hoje tudo é muito fácil para nós, porque a gente já compra um alimento, ele já vem no recipiente certo. Na época de Jesus não, a pessoa ela precisava ter um recipiente, e esse recipiente era um odre. Um odre era como se fosse uma garrafa, só com um formato bem diferente, bem peculiar para nós hoje. Talvez hoje, se eu entregasse um líquido para alguém, e naquela época o odre era usado para carregar, para armazenar azeite, leite, vinho, água, e esses 4 elementos eram muito importantes para aquela época, porque eram da alimentação. O azeite servia para cura de feridas também, o vinho para as festividades, também para recreação, e a água para hidratação. E quem não tinha um odre não tinha como carregar esses recipientes no meio de uma viagem. Hoje a gente tem aí o expresso de prata, circular, que pode te levar de um lado para o outro rapidamente. Você pode pegar um avião e ir até para o outro lado do mundo lá. Só que naquela época as pessoas caminhavam de um lado para o outro, e as viagens muitas vezes eram duradouras, eram compridas, eram longas. Então era necessário armazenar algumas coisas nesses odres, porque o odre servia para armazenar e para manter para aquela bebida. Então o odre, diferentemente de uma garrafa PET, é feita de um material que você pega uma garrafa, e mesmo depois que acaba o refrigerante, você ainda lava, né, aquela garrafa de Coca-Cola, e fica lá aquela geladeira entupida de garrafa de 2 litros de PET, e você ainda bebe aquela água. Só que o odre, a aparência dele era diferente, a maneira com que ele era fabricado era diferente, e até essa fabricação fala um pouco para nós do nosso espiritual. Pastor, deixa de enrolação e fala o que é o odre. O odre era, como eu disse, era uma espécie de uma bolsinha, né? Hoje os recipientes são um pouco mais firmes, mas naquela época era uma espécie de uma bolsinha. E essa bolsinha era fabricada de origem animal. Geralmente feito de cabrito, era um pedaço de couro inteiriço, que eles só deixavam, vamos supor, eles usavam a parte do pernil do carneiro, eles tiravam só o couro e ficava só aquele gargalinho, e o restante eles faziam uma costura, e depois eles faziam ali um isolamento com um betume. Então se tornava como se fosse uma bolsinha mesmo, e alguma coisa para tampar ali na ponta. Só que para fabricar esse odre era necessário algumas etapas desse processo. Primeiro, tirar cuidadosamente o couro do animal sem ter o contato com a barrigada, com os órgãos do animal, e depois tirar cuidadosamente alguns pedacinhos de carne que pode ser que ficavam ali. Então a pessoa que fabricava o odre, ela tirava então aqueles restos de carne. Só que não era o suficiente. Talvez hoje você está pensando assim, nossa, que negócio meio nojento, né? É que a questão da cultura é assim mesmo, né? Então, naquela época era assim que as pessoas sobreviviam, era o recipiente que tinha, era a Tupperware da época, era o odre. Então, era necessário tirar toda aquela carne, para que não ficasse nenhum resíduo ali. Depois da carne ser retirada do couro, o couro ia e pegava um pouco de sol, e aquele sol não podia ser muito forte, porque não podia ressecar. Então depois de passar ali algum tempinho no sol, o odre ele passava por um momento em que ele recebia uma defumação.
aquela fumaça iria servir para purificar, aquela fumaça iria servir para limpar todo resíduo, todo micróbio. Na época eles nem sabiam que existia micróbios, porém eles sabiam que alguma coisa podia acontecer de ruim se eles não tratassem certinho daquele couro. Então tinha toda essa preparação. E a defumação era o processo mais importante, porque acabava de purificar. E na hora que acabava de purificar, aí sim eles faziam a costura. E depois da costura, colocavam o betume para selar. E aí sim, esse odre estava preparado para receber ou vinho, ou leite, ou azeite, ou água. Aqui no caso nós estamos falando de vinho. E é interessante. Agora eu quero fazer um comparativo de que nós somos esses odres e que Deus quer derramar uma essência dentro de nós. E quando eu falo de vinho, eu falo da pessoa do Espírito Santo. Só que para que o Espírito Santo venha a ser derramado em nós, há uma preparação. A palavra do Senhor vai dizer que esses odres, aqui nessa passagem está falando que precisava armazenar vinho. Há uma necessidade de nós termos vinho na nossa vida. Há uma necessidade de nós termos o Espírito Santo falando ao nosso coração. Queridos, por mais que nós estamos passando por momentos difíceis, nós não podemos nos esquecer que aquilo que nos sustenta é a presença do Espírito Santo em nós. É o vinho novo em nós. E esse vinho novo em nós, ele quer fazer o efeito, ele precisa fazer efeito dentro de nós, só que não pode ser colocado esse vinho novo em um odre qualquer. Se o odre não foi preparado como é para ser preparado, e como que é preparado, pastor? Lembra? É necessário tirar do animal, então tira tudo aquilo que é da terra precisa sair do odre, e depois arrancar toda a carne. Depois que arrancar a carne, ainda precisa passar pela fumaça, porque é a fumaça que vai fazer a purificação. Na nossa vida espiritual é da mesma maneira. Essa fumaça precisa vir. Eu pergunto para vocês, quem é que se sente à vontade de ficar recebendo fumaça por meio da cara? Ninguém. Você fica e tosse daqui e tudo. Uma vez, eu acho que eu tinha uns 17 anos de idade, a Cassiane veio fazer um show em Marília, e eu lembro, né, tudo, e, gente, eu vou falar a verdade pra vocês, eu gostava mesmo de ouvir a Cassiane. E a gente foi pra Marília, fizemos uma caravana, alugamos uma van, na época da igreja Casa da Bênção. Nós e a juventude, não, vamos pra Marília, vamos pro show da Cassiane, vamos embora. Chegando lá, Ela vai ouvir. diz que a Cassiane vai ouvir, a live vai espalhar bastante. Mas ela vai lembrar desse episódio, nesse for o caso. Me lembro que a gente chegou nesse show e foi foi uma embaçação para entrar e tal, não sei o que. Dali a pouco a Cassiane entra, cumprimenta a paz do Senhor, queridos e tal. E tinha aquelas máquinas de fumaça e o cara sortou um jato daquela de fumaça e encheu assim o palco. Daqui a pouco a Cassiane, ela sai. Oh, meu querido, para com isso aí. Olha o jeito que eu tô. Ele começou a reclamar e e o povo começou a dar risada porque foi muito engraçado. Mas fumaça na cara dos outros é refresco, né? E quando eu falo de fumaça é justamente isso. Esses dias também eu passei por uma experiência. O nosso carro passou por um problema e quando estava na pista começou a fumacear dentro do carro. E pensa numa situação, um frio, à noite, janela fechada, daqui a pouco a fumaça começa a sair. Nossa, pastor, aconteceu sim, carro zero, ano 95 acontece de vez em quando, tá bom? Então aquela fumaça começou a vir e aquilo começou a nos incomodar. Só que aquela fumaça, como era do motor, é uma fumaça tóxica, né? Então a gente abriu a janela, parou um pouco o carro para ver, prosseguimos viagem até chegar no nosso mecânico e ele consertou o negócio lá. Então, toda vez que a gente fala de fumaça, a gente está falando de algo que talvez vai nos fazer pensar que tapa a nossa visão, talvez vai nos fazer pensar que vai atrapalhar a nossa respiração. Então fumaça é algo que espiritualmente parece algo desconfortável.
Mas quando eu falo de uma fumaça necessária para o odre, ela precisa fazer parte. Então existem situações que Deus está me permitindo na nossa vida que são como fumaça. Que às vezes vai fazer a gente tossir, às vezes vai fazer a gente não enxergar nada, mas Deus está dizendo, calma. Existem situações que vão te paralisar, porque você precisa ser tratado pela fumaça de Deus. Tem situações que você não vai se movimentar, que a fumaça vai tampar seus olhos, vai te fazer ficar desconfortável, e é isso que o Espírito Santo quer falar para nós nesses dias. Existem situações que Ele está permitindo nesses dias que são como fumaça, que vão fazer a gente ficar parado, porque não sei se vocês já tiveram a experiência de passar por uma pista e ficar toda aquela neblina, toda aquela fumaça, você fica inseguro de prosseguir o seu caminho, então você diminui um pouco a velocidade, fica atento a tudo aquilo que está acontecendo, e é isso que Deus quer falar para nós esses dias. Se nós somos odres do Senhor, estamos nesse processo de renovação desse odre, nós precisamos entender que nesse processo a fumaça do Senhor vai vir. Muitas vezes essa fumaça é só para fazer você parar um pouco, prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor, mas essa fumaça não é para te matar, é para te purificar. No processo da fabricação de um odre, a fumaça não é para estragar o odre, mas é para deixar ele purificado e com a característica de elasticidade. Ou seja, porque quando recebemos o vinho novo significa aquele vinho é o primeiro fruto do vinho, quer dizer que ele ainda vai fermentar, e se ele ainda vai fermentar, quer dizer que ele vai expandir o seu tamanho. Então, se expandir de tamanho e tiver num odre ressecado, como diz a palavra, o odre vai se romper. Mas Deus está dizendo nessa noite para nós, deixa a fumaça purificar, deixa a fumaça limpar, deixa a fumaça fazer você diminuir um pouquinho o ritmo da sua vida para perceber as coisas que estão acontecendo no meio desse ambiente de fumaça. É a fumaça da glória de Deus. E depois dessa fumaça, depois vem a costura, e essa costura vai selar as laterais. O Espírito Santo, como diz lá em Filipenses capítulo 1, no versículo 6, tendo por certo que o Deus que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. O que Jesus está dizendo para nós nessa noite é, esse processo da fabricação desse recipiente a qual o Senhor quer trazer vinho novo, não vai parar por aí. Tem gente que está achando que vai ficar no meio da fumaça, e Deus está dizendo, calma, porque vai finalizar. A palavra vai dizer, melhor é o final das coisas do que o começo delas. A palavra vai dizer que o Senhor ele é progressivo, e muitas coisas ele permite que seja de uma maneira progressiva que aconteça na nossa vida. Então eu profetizo que você não vai ficar extasiado, parado no meio desse caminho. O Senhor está dizendo, calma, porque depois da fumaça, então eu venho selando tudo, e depois que eu selo, eu encontro então um ambiente perfeito para que o vinho novo seja derramado. Pastor, o que é o vinho novo? O vinho, muitos atrelam o vinho à alegria, e quantas pregações minhas também eu atrelei o vinho à alegria. Mas vai mais que a alegria, porque o vinho também é a simbologia da própria pessoa do Espírito Santo. E a alegria é uma das características do fruto do Espírito, mas são 9 características. Então não apenas alegria. Eu profetizo que depois desse processo o Senhor traz amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Lei é velho, então o Senhor está dizendo que o fruto do Espírito é novo, ou seja, é vinho novo. Então o Senhor está dizendo através dessa palavra para nós nessa noite, que depois a gente suportar o processo da fabricação do odre, da renovação do odre, suporte um pouco mais, não desista agora, não desista de orar, não desista de clamar, não desista de crer, não desista de se santificar, não desista de tomar aquelas decisões que você sabe que vai agradar a Deus, não desista, não desista. Pastor, mas eu estou fraco nesses dias, eu estou arrebentado nesses dias, calma, o Senhor Ele quer que você entenda que essa fumaça, ela realmente vai te parar, mas ela não vai te matar, ela vai apenas diminuir o seu ritmo para que você preste um pouco mais de atenção nas coisas que estão acontecendo. Tudo isso que está acontecendo ao nosso redor é para que os crentes, para que as pessoas venham entender
que verdadeiramente existe uma fumaça sobre o mundo, e essa fumaça é para que o nosso ritmo venha diminuir. Para quê? Como diz o salmista Davi no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, depois desses processos, o Senhor tem vinho novo. Eu profetizo que o amor vai chegar na sua casa. Talvez tenha se esfriado, talvez esse período de convivência um pouco mais intensa tem produzido algumas confusões, algumas contendas dentro da sua casa. Eu profetizo que o amor seja renovado. Talvez nesses dias a alegria foi tocada e você está vivendo dias tristes. Eu profetizo, tem vinho novo chegando para você. Calma, que Deus está te refazendo. Calma, que Deus está te reformando. Calma, que Deus está te renovando. Houve todo um transtorno para que isso acontecesse. Houve todo um desconforto para que isso acontecesse. Mas é assim. O período de mais riqueza na vida de uma mulher é quando ela gera uma criança. Mas é o período de mais desconforto, principalmente nos últimos meses, que a barriga vai crescendo. Eu me lembro que com 6 meses minha esposa, ai amor, olha minha barriga como tá linda e tudo. Quando deu 7 meses, ela percebeu que a barriga começou a esticar demais, aquilo gerou um desconforto e começou a estourar as estrias aqui na lateral da barriga dela. E ela tá aqui falando que eu não falar essas coisas. Mas é o desconforto. É o desconforto de algo rico, de algo poderoso, de algo lindo que vai nascer. O que Deus está dizendo para você hoje é isso. Tenha esperança no Senhor. Porque toda essa tribulação produz a paciência, experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança do Senhor não é frustrada. Romanos capítulo 5, versículo 3. Então tudo isso que nós estamos passando nesses dias é para nos preparar para que um vinho novo seja derramado também em um odre novo. Então, no nome do Senhor Jesus, suporte esse processo. Tem algo novo chegando para você. Tem amor, tem alegria, tem paz. Talvez acabou a paz na sua vida, nos seus pensamentos. Pessoas que estão com dificuldade de dormir, pessoas que estão com dificuldades de crer, pessoas que estão transtornadas, pessoas que foram atacadas na sua paz, pessoas que o inimigo tem jogado setas que vêm através de síndrome do pânico, através do medo, através do pavor, através do temor, através da insegurança. Eu profetizo a paz que excede todo o entendimento. A palavra do Senhor vai dizer em Filipenses 4:6, é uma paz que excede todo o entendimento. Amor, alegria, paz. A paciência vai voltar para você, porque a paciência é um processo. A paciência não é alguém falando para você, esse aí é paciente. Não! A tribulação produz a paciência, experiência, esperança. Então, se a gente não for paciente, a nossa esperança será frustrada. Então, suporte mais um pouco essa paciência, a paz do Senhor que descansa o seu coração e que não importa se tem alguém te atormentando, não importa se tem problemas te atormentando, existe uma paciência que o Senhor derrama sobre você e vai te trazer essa serenidade, você vai entender, vai esperar, vai suportar as tentações, as provações, amor, alegria, paz, paciência, benignidade e bondade. Essa situação também é para despertar dentro de nós o desejo da gente voltar a fazer, voltar a cuidar do nosso próximo. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que diz que não tem, todo mundo tem alguma coisa para dar. Todo mundo tem alguma coisa. Talvez... Aquele que tem fala que não tem, até aquele que tem. Isso. A pastora me lembrou aqui do versículo. Aquele que tem diz que não tem, até aquilo que tem será tirado. Existe alguma coisa que você pode dar para alguém? Uma oração, uma intercessão, um alimento, uma roupa, um abraço, um aperto de mão. Não pode, pastor. É isso que o Satanás quer fazer nesses dias. Bota uma máscara, passa um álcool gel, mas você precisa estar em contato com alguém. Eu não estou aqui indo contra as normas do Ministério da Saúde, mas eu estou aqui dizendo que por conta disso tudo, o amor de muitos iria se esfriar. Não deixa o amor se esfriar. Não deixa a bondade e a benignidade esfriar. Então, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé. Queridos, a palavra do Senhor vai dizer em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não agrado a Deus, querido, se eu não agrado a Deus, quer dizer que a minha comunhão com Ele, não por conta dele, mas por causa de mim. Porque se eu deixo de crer
Como é que eu posso dizer que acredito nele que é invisível? Como é que eu posso dizer que eu acredito em alguém que é invisível? Que estamos sendo tentados a dizer que Deus não existe nessa situação toda? É justamente isso. Como é que Ele vai se agradar de nós se a gente deixou de ter fé nele, de confiar nele? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Talvez você não está vendo, mas como eu já disse, você precisa crer. Oi, amor? E aquele que não crê faz de Deus um mentiroso. É isso. A palavra vai dizer que aquele que não crê faz de Deus um mentiroso. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, que também precisam andar juntos. O inimigo tá doido para jogar na sua cara que você tá se comportando feito um bicho dentro de casa. Não deixe o inimigo vir com essa condenação. Não deixe. Sabe por quê? Por mais que você errou, por mais que você falhou, nesses dias onde você está lutando contra a carne, lutando contra todas essas coisas que vêm acontecendo, e muitas pessoas, por conta dessas situações que têm acontecido, têm perdido a paz, têm perdido a paciência, têm perdido o controle, o domínio próprio, e o inimigo vem, tá vendo? Você não é filho de Deus coisa nenhuma, tá vendo? Você não merece, tá vendo? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, filho nunca deixa de ser filho, mesmo quando ele fica mal criado. Mas não mal criado por Deus por causa de nós mesmos. Mas ele não deixa de ser filho. A palavra ex-filho não existe. O filho pródigo, mesmo depois que foi embora, ele ainda continua sendo chamado de filho. Mesmo que filho pródigo, mas filho vem na frente. Então eu digo pra você que mesmo que você sentiu que errou nesses dias, falhou nesses dias, você enfraqueceu nesses dias, Deus está dizendo, fica no propósito da casa do Pai. Senta no colo do Pai, fala com Ele, vai no seu secreto. Ele te perdoa, Ele te ajuda. Porque se você entendeu esse processo da fabricação do odre, você vai entender que tem vinho novo chegando para você. E esse vinho novo vai trazer todas essas características e você vai viver do melhor. E pode ter certeza, queridos, num ambiente onde reina a harmonia do Espírito Santo em nós, fica muito fácil transformar esse ambiente em um ambiente produtivo, um ambiente fértil. E não apenas bênçãos espirituais, elas são as mais importantes. Mas eu profetizo que todo tipo de herança, seja material ou seja espiritual, você vai viver delas no nome de Jesus, porque você decidiu ser um odre novo. Então quando você decide ser um odre novo, quando você suporta o processo dessa renovação do odre, o Senhor, Ele pode trazer o vinho novo. E esse vinho novo, como eu já disse, ele tem um poder de vir, mas ele tem um poder de, quando chega no odre, expandir o seu conteúdo, expandir todo o seu conteúdo. Então o Senhor está dizendo, vai chegar para você, você vai se alegrar. Mas o que o Espírito Santo está dizendo para você é o seguinte, e ainda haverá muito mais, e ainda haverá muito mais. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero selar aqui esta palavra com oração, e eu quero clamar para que o Espírito Santo venha fazer com que essa palavra venha ser como uma semente, e o seu coração seja uma terra fértil no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por este momento, por essa oportunidade que o Senhor nos abriu, por essa palavra que o Senhor nos trouxe, e a minha oração é que o Senhor venha visitar cada um dos teus filhos e filhas que estiveram aqui, aqueles que estiveram aqui conectados, que eu não tive a oportunidade de cumprimentá-los, mas o Senhor ouviu a cada um, que esteve aqui disposto e disponível a ouvir a sua palavra, papai, e a minha oração é para que cada um venha receber essa palavra, para que cada um venha receber desse processo de renovação, dessa fabricação, papai, desse odre novo, e apenas o odre novo, papai. Como diz a tua palavra, Senhor Deus, em 2 Coríntios 5,17, que as coisas velhas se passaram, e eis que o Senhor faz nova todas as coisas. A velha criatura fica para trás, os velhos hábitos ficam para trás, o velho homem, a velha mulher fica para trás. E agora, papai, se faz nova todas as coisas, porque o Senhor tem propósito com o novo. E o novo do Senhor vai fazer também, não apenas trazer a provisão, mas também a multiplicação, pois o vinho novo tem o poder de expandir. Então, no nome do Senhor Jesus, que os teus filhos sejam abençoados, Senhor, por esses louvores, por essa palavra, papai, por essas orações. Assim nós te agradecemos,
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, a cada um que esteve conosco. No nome de Jesus, o meu desejo é que o Senhor venha preparar um domingo mais que abençoado. Deus abençoe. A paz do Senhor.